Então, hoje, eu estou muito animada e eu creio que Deus quer continuar aquilo que Ele já está fazendo. Hoje de manhã a gente teve um culto incrível, com muita presença de Deus, como todos os cultos. Mas hoje de manhã foi muito especial e é interessante como Deus sempre, Ele parece que Ele dirige tudo e sem conversar sobre o que vai ser pregado de manhã. Parece que ele sempre traz a mesma mensagem, a mesma coração. E hoje eu sinto que Deus quer marcar cada coração aqui, que Ele quer nos lembrar para que fomos criados e para onde nós vamos. O que é nosso destino final. E isso é algo que tem me tocado muito. Deus tem falado muito comigo sobre esse assunto. E eu quero falar um pouco hoje sobre vivendo para a eternidade. Vivendo para a eternidade. E eu creio que cada um de nós, a gente vai sair daqui, não porque eu prego bem, mas porque Deus quer falar isso com a gente. E quando a gente receba isso e vive isso, isso vai mudar totalmente a maneira que a gente vive, a maneira que a gente faz as coisas, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente fala. Isso vai mudar totalmente quando a gente troca a lente que a gente vê a vida, que não fomos criados para viver nessa terra para a eternidade. Mas todos nós, um dia, a gente vai partir desse mundo e vamos ficar com Deus para sempre. Eu sei que cada um de vocês crê em Jesus, então vamos ficar com Deus para sempre. E, infelizmente, para aqueles que não creem em Jesus, Ele não vai forçar essas pessoas a viver com Ele para sempre, porque eles rejeitaram Ele. Então, o tempo está urgente. A vida que a gente tem é um presente. O tempo é precioso. E eu quero nos lembrar hoje que o tempo está urgente, o tempo está passando muito rápido. E não temos tanto tempo que às vezes a gente acha que tem. E eu quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 19 até 21. Isso é Jesus falando. Ele fala: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiveram as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É incrível porque a gente tem uma recompensa nos esperando. A gente pode adquirir riquezas no céu. A gente pode... O que é a palavra? Ajuntar riquezas pela vida que a gente vive agora. A gente pode ajuntar riquezas no céu. A gente tem uma recompensa nos esperando. E isso depende na maneira que a gente vive essa vida agora. E Jesus fala que a gente deve ajuntar riquezas no céu. Não fica preocupado em ajuntar tesouros aqui na terra, porque as tesouras aqui na terra vão passar. Tudo que às vezes a gente pode ficar tão preocupada, nosso carro, nosso trabalho, nossa casa, tudo isso vai passar. Nada disso vai para a eternidade com você. Então ele fala: ajuntar riquezas no céu. Pois onde estiveram as suas riquezas, aí
estará o coração de vocês. Hoje, eu escrevi algumas perguntas que podem nos ajudar a saber onde está o meu tesouro. Porque eu creio que cada um de nós, a gente quer fazer isso, essa examinação, né? Autoanálise. Onde está o meu tesouro? E tem algumas perguntas que podem nos ajudar a ver onde está meu tesouro. Primeira pergunta: quais são os seus sonhos e objetivos? Eu quero que você pense um minuto, se você quer anotar. Quais são os seus sonhos e seus objetivos? Isso nos ajuda muito, porque a gente até pode ter alvos, objetivos nessa terra, mas como isso pode ser, às vezes, tão importante para nós. A gente pode, assim, viver a nossa vida aqui para coisas que estão passando. Então, se pergunta agora, quais são meus sonhos e meus objetivos? E eles são eternos? Esses sonhos são eternos? A segunda pergunta: quais são as suas prioridades? Quais são as coisas que você vai, assim, deixar tudo para o lado e vai fazer? Isso fala muito sobre onde eu tenho meu tesouro, porque as minhas prioridades, eu vou deixar de ir no culto, eu vou deixar de evangelizar alguém, talvez, que eu precisava, porque as minhas prioridades, se elas estão terrenas, eu vou deixar as coisas eternas no lado e eu vou correr atrás de coisas que são as minhas prioridades. Então, a gente precisa nos perguntar quais são as minhas prioridades. A terceira pergunta: quais são as suas motivações? Por que você faz o que você faz? Por que você vai no trabalho? A gente sabe que é muito importante, é muito bom trabalhar. Mas por que você acorda todo dia de manhã? Por que você vai no trabalho? Pensa, assim, tipo, realmente, o que é a motivação atrás de tudo? É bom trabalhar, é importante. Mas se a sua motivação é só receber um salário para viver na maneira que você quer, gastar tudo em você mesmo, para viver uma vida confortável, talvez pode ser uma motivação de medo de faltar, talvez pode ser o desejo de sucesso, pode ter muitas motivações erradas. É bom trabalhar, é importante, mas o que é a sua motivação? Por exemplo, em família. Às vezes a motivação pode ser errada até em coisas boas, até em família. Talvez, por exemplo, eu e Leo, a gente quer filhos. Mas tem pessoas, por exemplo, que querem filhos para que o filho, assim, enche e cumpre todos os seus sonhos, assim, tipo, talvez essa pessoa sente vazio e eles querem uma criança para, assim, segurar para o resto da vida, sabe? Que seja felicidade. Essa pessoa nunca vai abrir mão dessa criança e entregar para Deus, porque ele estava tão apegado, tipo, não é meu, eu quero filhos, eu quero uma família. Então, até coisas boas, a gente tem que ver quais são as minhas motivações. Até em ministério. Eu poderia estar aqui cantando para ganhar likes, ou assim, ganhar fama. Eu vou servir a Deus, mas no interior eu poderia ser buscando
o meu própria fama, ou eu poderia buscar, quem sabe até dinheiro. Infelizmente, a gente vê hoje em dia muitos exemplos de pessoas que estão servindo no ministério e buscando algo errado. A gente tem que sondar nosso coração e as motivações em tudo que a gente faz. Isso vai mostrar onde está seu tesouro. Se o seu tesouro está aqui na terra, está ajuntando lá no céu. O quarto pergunta: como você trata as coisas que parecem pequenas e insignificantes? Como você trata as coisas, ou como você faz as coisas que ninguém vai reconhecer ou agradecer? Isso é muito lindo, porque Deus, Ele é tão grande, mas eu creio que Ele dá mais valor nas coisas pequenas que você faz do que nas coisas grandes. Assim, as coisas que todo mundo vai ver o que você está fazendo. Eu creio, eu sei que Deus está interessado no seu coração, no seu interior. E, às vezes, a gente pode ser tentado a fazer as coisas grandes, que parecem grande, que parecem importante, e fazer com excelência, ou fazer com zelo, fazer com paixão. Aí chega uma coisa que parece pequeno. Eu vou lavar o banheiro da igreja. Aí, às vezes, é uma tentação de ninguém está vendo, ninguém vai nem perceber. As pessoas vêm aqui no domingo, elas vão chegar com um tênis sujo. Então, assim, não é importante, não é minha casa. Então, eu vou fazer de uma maneira que não é tão excelente. E eu creio que essa situação é a situação que Deus dá mais valor, que Ele está olhando ainda mais, que Ele está vivendo ainda mais as coisas que você faz em secreto, os lugares que você fica, que você passa, que parece que ninguém está vendo. E isso demonstra muito onde está o nosso tesouro, se está realmente com Deus, se está no céu ou se está nas coisas da terra. Essas são algumas perguntas e eu creio são muito importantes para nós nos perguntar e perguntar a Deus. Hoje, porque isso é algo que Deus tem colocado no meu coração, mas hoje à tarde, antes de pregar, eu falei: Deus, eu quero fazer só mais um exame, eu quero perguntar a você, porque eu já me perguntei. Mas antes de pregar isso, eu quero que você me fale mais uma vez, só para ter certeza. E isso é algo que a gente precisa fazer. Sempre deixar Deus sondar a nossa vida, os nossos corações. Tem uma história, uma parábola, em Lucas 16, que é bem louco. Às vezes tem aquelas coisas que você pensa: uau, isso é duro, mas é lindo. Eu quero ler. Então, Lucas 16, e começa em capítulo 19. Capítulo 16. Então, isso é uma parábola sobre um homem rico e como se diz, mendigo, chamado Lázaro. Interessante, porque o homem rico, eles não deram nome, mas deram nome para o homem pobre. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico.
Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas essas coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Isso é muito louco, né, essa parábola. E o que realmente me tocou é quando Abraão respondeu: lembre que você recebeu na sua vida todas essas coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está recebendo a recompensa dele. Isso é muito louco, porque às vezes pessoas ensinam, a gente tem muito ensinamento hoje na igreja sobre sucesso, sobre, segue Jesus, e você vai receber bênção, 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 você vai receber uma promoção no trabalho, você vai ser rico. Mas isso não é o evangelho. Não que você não pode ser rico e ser salvo. Não, você pode ter muito dinheiro, mas gastar a sua vida para Deus. Mas também, talvez você vai viver uma vida de muito sofrimento. Talvez você vai viver uma vida que passa por tempos muito difíceis. Ou não vai, assim, ter tudo que você gostaria na vida. Mas isso é esperança para nós, porque não é sobre isso. Nossa recompensa está no céu. Tudo que a gente vai receber, nossa recompensa aqui na terra, está roubando de nós nossa recompensa no céu. Então, por exemplo, imagina, meu sonho é viajar para a Grécia. Eu gostaria. Quem não gostaria, né? Mas imagina que eu vou gastar a minha vida para viver esse sonho. Eu vou gastar meu tempo trabalhando para guardar dinheiro para essa viagem. Eu vou gastar meu tempo pensando, sonhando, imaginando, arrumando todos esses detalhes para fazer essa férias dos meus sonhos acontecer. Eu vou gastar minha vida para fazer isso acontecer. Aí, um dia vai chegar, finalmente, aquele dia, eu vou no aeroporto, vou decolar, e eu chego na Grécia, é tudo que imaginava, é incrível, tiro muitas fotos, muitos selfies naquelas ilhas, sabe? E eu vou gastar, talvez, 2 semanas, 3 semanas, talvez 1 mês na Grécia, vivendo o meu sonho. E muito legal, estou recebendo minha recompensa de todo o meu trabalho, tudo que eu investi meu tempo, meu dinheiro, estou recebendo, vivendo minha recompensa naquela viagem dos meus sonhos. Mas, assim, eu gastei todo aquele tempo, eu estava perdendo a oportunidade de ajuntar riquezas no céu. Eu estava perdendo a oportunidade de gastar minha vida para algo maior. Talvez até você vai, assim, tirar férias na Grécia. Não estou falando que isso é errado, mas isso nunca pode ser nossa motivação, nosso maior sonho. Não, a gente tem que fazer tudo. Até nas férias, quando você tira férias, você não tira férias de ser cristão. Você não tira férias de servir a Deus, de pregar o evangelho. Então, se o seu coração está em Deus, se o seu tesouro
realmente está no céu, você vai fazer tudo, até tirar férias, até viajar, tudo para Ele. E não vai investir seu tempo para algo que vai passar e, assim, você vai perdendo a oportunidade de ganhar uma recompensa maior no céu. Tem uma música linda, eu sempre esqueço como traduzir, eu nem preparei, mas eu sempre canto isso, e é uma espontâneo que cantaram numa sala de oração nos Estados Unidos, chamada Upper Room. E uma menina, ela cantava, When I see your face, I wish I'd give more away. Ela canta, quando eu vejo a tua face, ela está cantando para Deus. Quando eu vejo a tua face, eu vou esperar que como eu posso traduzir? Quando eu vejo a tua face, eu vou desejar que eu tivesse te entregado mais, que a única coisa que eu vou esperar, que eu vou pensar, eu gostaria de eu achei que eu não ia chorar. Imagina naquele dia, quando a gente chegar diante dele, a última coisa que você vai pensar, eu gostaria, que pena que eu não tirei mais férias, que pena que eu não viajei mais, que pena que eu não trabalhei mais. Você não vai pensar nada disso, mas a única coisa que a gente vai pensar, Deus, eu gostaria de ter te dado mais. Eu queria te dar mais. Eu queria viver mais para você. Porque o tempo foi tão curto, foi tão rápido, e eu perdi muito tempo nas coisas que não importavam, que não foram eternas. E eu não quero isso. Eu não quero chegar diante dele um dia e sentir que eu gastei minha vida em mim mesmo. E isso é um desafio diário que a gente tem que sondar e examinar onde está meu coração, onde está meu tesouro. Eu estou adquirindo tesouros aqui na terra, eu estou recebendo toda a minha recompensa aqui, estou vivendo uma vida tão confortável, tão incrível, tão assim, e não dando nada para Deus, não vivendo para a eternidade. Obrigada. E nessa história do homem rico e Lázaro, quais eram os sonhos e objetivos do homem rico? O homem rico, ele não fala muito, não dá muitos detalhes, mas fala que ele vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também... Então, isso é tudo que a gente tem sobre o homem rico. E que o Lázaro ficava perto da casa dele, mas ele sofreu. Então, a gente vê que o homem rico não importava sobre ele. Então, os sonhos e objetivos do homem rico provavelmente foram de ter tudo do melhor que esse mundo tem para oferecer. Provavelmente de ter mais dinheiro, de ter pessoas gostaram dele. Isso provavelmente foi os objetivos e sonhos do homem rico, de ter mais, de ter tudo do melhor. E as suas prioridades. Fala aqui, nessa versão aqui, fala que ele deu uma festa grande todos os dias. Em outra versão, fala que ele vivia em luxo. Mas
as suas prioridades, assim, era ele mesmo. Era ele mesmo, assim, viver para ele. Talvez para os seus amigos, se ele deu uma grande festa todos os dias. Quais eram as suas motivações? Eu creio que provavelmente foi, assim, querendo as pessoas gostar dele, querendo que, assim, motivações totalmente terrenas, né? Ele vivia para ele mesmo. E a gente vê claramente como ele tratava as coisas pequenas e insignificantes, porque Lázaro era, nos olhos desse mundo, pequeno e insignificante. E o homem rico estava nem aí para ele, porque Lázaro sofreu, o homem rico deu uma festa todos os dias, mas nem deu o que sobrava para ele. E Lázaro morreu, assim, ele sofreu e só os cachorros que deu conta dele, né? Então a gente vê claramente aonde estava o tesouro desse homem rico. Em 2 Coríntios, fala, existe um dia de julgamento, quando todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam maus. Então, como eu falei, esse dia de julgamento está real, está chegando. E como é fácil no nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, as coisas assim, chatas, vou limpar minha casa, vou para o trabalho, eu vou viver minha vida. Como é fácil assim, ficar um pouco adormecido, de esquecer da realidade que o dia de julgamento está chegando. Eu não sei se eu tenho amanhã para viver, como eu estou gastando minha vida. E a gente precisa acordar e viver com zelo, viver com propósito, sabendo que esse dia está chegando, que Deus não está demorando. Fé sem obras é morta. Então, tudo que você faz, tudo que você faz mostra a sua fé ou falta dela, né? Tudo que você faz tem propósito. A maneira que você faz as coisas pequenas, a maneira que você pensa, a maneira que você vai no mercado, a maneira que você escolhe o que você vai fazer no seu tempo livre. Tudo que você faz mostra, querendo ou não, às vezes a gente acha que não, isso não importa. Mas tudo que você faz mostra aonde está a sua fé, aonde está seu tesouro. E, infelizmente, muitas vezes a gente pode viver mais preocupadas em receber nossa recompensa aqui, em vez de viver para nossa recompensa que está eterna, que está assim muito mais maravilhoso do que a gente pode experimentar aqui. Então, eu quero que isso seja uma noite de esperança, porque pode ser um pouco assim, talvez pesado, mas não é. Isso deve ser esperança para a gente. Isso deve ser alegre, porque isso não é um peso, isso é maravilhoso. Isso é notícias incríveis. Porque essa terra está passando, essa terra não é tão legal assim. Às vezes a gente acha, mas pessoas escrevem, eu vejo, tipo, essa vida é tão incrível. Eu fico assim, eu sei que essa vida é um presente, é a oportunidade que a gente tem para demonstrar fé. Mas não é tão legal assim. Tem muito sofrimento, tem muito corrupção, tem muito... E é um presente, a gente deve viver com alegria, com propósito. Mas a eternidade, a gente vai olhar, assim, lembrar dessa terra aqui, a gente vai pensar, meu Deus,
Eu não tinha ideia. Eu achei que Pedra da Gávea estava tão incrível. Assim, parece cocô comparado com o céu. Então, tudo isso, assim, você não foi criado para viver aqui na Terra para sempre. Isso não é a sua casa, o seu destino. Você não foi criado para viver aqui. Então, o que eu quero hoje é ter um tempo. Eu creio que Deus quer, assim, selar em nós. Sabe aquele pedaço de ferro que eles marcam o boi quando... Ou como se diz? Aquela marca que é tipo quente, eles marcam o boi com aquilo. Sabe? Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu lembro... Deixa, eu acho que entendem. Eu lembro quando... Eu acho que eu tinha talvez 17 anos. E eu estava em casa, na casa dos meus pais, nos Estados Unidos. E eu estava em casa sozinha, e no computador, e eu nem lembro como eu cheguei nesse vídeo no YouTube, mas foi um vídeo curto de um pregador, Leonard Ravenhill. Eu acho que Leonardo Ravenhill. Vocês já ouviram? E ele é um pregador incrível. E eu lembro só uma frase que ele falou. Ele estava pregando sobre a eternidade. E isso me marcou. Até hoje, eu sinto que isso é uma semente que foi aguado, regado, e está crescendo a cada dia mais, desde aquele dia. Ele fala, oh Deus, sele a eternidade em meus olhos. Sele a eternidade em meus olhos. E por que os olhos? Porque, vamos fazer um exercício. Imagina, fecha seus olhos, todo mundo fecha seus olhos. Aí imagina agora que eu estou com aquele pedaço de ferro que vai marcar. Eu estou selando, marcando seus olhos com um desenho de um coração, por exemplo. Então, estou assim, aquele pedaço de ferro queimando vermelho, marcando o desenho de um coração nos seus olhos. E agora abre seus olhos. Imagina, tudo que você olha agora vai ter o desenho daquele coração. Em tudo, onde você olhar, em tudo que você vê, vai ter o desenho para o resto da vida de um coração. Então, tem que imaginar um pouco. Mas isso é exercício. Mas imagina se a gente tem isso com a eternidade, a gente nunca vai esquecer. Tudo que a gente faz, todo mundo que a gente olhar, por onde vamos, tudo que você até pensar, você vai ter a estampa de eternidade nos seus olhos. Você nunca vai esquecer. Isso vai mudar a maneira que você faz qualquer coisinha. Isso vai mudar totalmente sua vida. Então, eu queria ter um tempo agora de reflexão e deixar o Espírito Santo nos selar, nos marcar e colocar a marca de eternidade, que a gente pode sair daqui totalmente diferente, com visão diferente, visão da eternidade. Então, eu quero convidar vocês, pode ficar sentado mesmo, mas feche seus olhos. Se Noélia poderia tocar um pouco, Wes. Jesus, eu peço agora mesmo que você venha e marca cada pessoa aqui, que você coloque essa semente em cada coração, cada pessoa. Sele a eternidade em cada coração. Sele a eternidade nos nossos olhos. Queremos viver para a eternidade. Não queremos
nos preocupar, viver para as coisas terrenas, mas queremos viver para a eternidade. Tira todo que está tirando nosso foco, nosso tempo, e que podemos ter uma visão puro, uma visão verdadeiro daquilo que realmente importa. Eu quero te convidar agora a pensar sobre a sua vida. E pensa se você está gastando, quanto tempo você está gastando em coisas eternas. Você está gastando sua vida para coisas eternas. Coisas que vão durar para sempre. E se Deus te mostra algo, sabe que Ele quer mudar isso hoje. Ele quer que a sua vida seja uma chama que você vai viver para a eternidade. Se Deus está te mostrando coisas na sua vida que não são eternas, que não vale a pena gastar seu tempo, entrega para Ele e sabe que Ele vai te dar o Espírito Santo e o poder de viver uma vida para a eternidade. Deixa Ele falar com você. Vamos ficar aqui um pouco, fazendo uma reflexão da nossa vida. Eu sei, às vezes tem coisas que Deus nos mostra que a gente tem que abrir mão. Coisas que talvez nem são pecado, mas coisas que não estão edificando a nossa vida, que estão tirando o nosso foco, estão tirando nossa paixão, nosso zelo. E às vezes é algo muito sutil. E às vezes essas coisas parecem um sacrifício de entregar, parece que vai doer demais, parece que assim, que vai doer. E no início sim, é um sacrifício, mas sabe que vale a pena abrir mão e corresponder com o Espírito Santo, porque Ele vai te dar algo muito mais precioso, muito mais prazeroso. Não segura nada, nada nessa terra vale a pena, nada, nada, nada. Ora isso comigo. Ó Deus,
Cele a eternidade nos meus olhos. Cele a eternidade no meu coração. Eu quero viver somente para você. E tire tudo aquilo que não está agradável para você, que não é eterno. Obrigada, Jesus.